E aí pessoal, tudo bem? Cleonir Bertoli aqui. Hoje a gente vai estar vendo a ferramenta Dissolver, uma ferramenta muito eficiente aí para fazer pequenas correções de uma foto, como nesse caso aqui, ó, onde tem um braço da modelo, onde eu comecei aqui fazer uma mídia para as redes sociais, e aí eu percebi que esse braço dela aqui estava muito, muito curvado aqui e decidi mudar isso. Então essa ferramenta é a ferramenta certa para fazer isso, tá bom? Já deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreve aí quando chegar no final. E depois, claro, confere aí outros vídeos que a gente tem no canal aí sobre fazer carrossel, manipulação de imagem e tudo mais, beleza? Vamos lá. Então, primeiramente aqui, para endireitar esse braço, a gente tem que fazer um recorte dele. Então vamos lá. Eu vou usar a ferramenta Pen mesmo, né, para desenhar um pequeno demarcador aqui em volta, né? E fica mais fácil selecionar. Por que eu vou usar isso aqui em vez da varinha mágica ou outras ferramentas de seleção? Porque aqui tem muita invasão de luz aqui nesse caso, né? E em casos assim, a seleção feita pela varinha mágica, por exemplo, já não é tão eficiente, tá? Então, vou fazer uma seleção aqui rapidinha. Criar seleção. Uma difusão de 1 tá bom para recorde de pessoas, ou até partes, né? Vou dar um OK. Pronto, agora é só dar um Command J ou Ctrl J ali no Windows para fazer uma camada aqui, ó, do braço dela. E agora então a gente vai lá no filtro dissolver, ó, filtro dissolver, e vamos endireitar esse braço. Aqui ele já abre, claro, ele vai abrir só aquela camada ali que a gente tem do braço dela. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó. E agora eu vou pegar essa primeira ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta deformação progressiva. Aí, nesse caso aqui, se a gente quisesse fazer uma pequena alteração, depois eu vou mostrar numa outra foto isso, para vocês verem esse detalhe também. Pequenas curvaturas, a gente usaria ela num tamanho menor aqui, ó, do que 400 e pouco que está aqui no caso, né? Isso sempre vai ser em relação ao tamanho da sua imagem, tá? Não quer dizer que lá na sua vai estar esse tamanho para ser o ideal, tá? Eu vou pegar, no caso aqui, um tamanho grande vai ser o ideal, porque ele vai puxar uma área maior. Mas se caso fosse pequenas curvaturas, por exemplo, uma modelo, aí seria um tamanho bem menor de pincel, tá bom? Então vamos lá, vou puxar aqui, ó. Vou puxando o braço dela. A gente pode puxar um pouquinho mais para cá e aqui um pouco mais aqui. E aí você tem um braço bem mais uniforme, digamos assim, né? Não tem aquela coisa toda torta que nem estava lá, né? Vou dar tirar o visualizar, ó, você já consegue ver. E vou dar um OK. Só que daí nós temos um problema. Temos o outro braço que está ali ainda. Aí a gente vai na camada inicial do projeto, né? Que é essa aqui. E a gente vai clonar áreas aqui, ó. Pega a ferramenta clone, que é a ferramenta S no teclado, né? Clico Alt, segurando o Alt na área que eu quero clonar. E depois vou na área que eu quero, onde eu quero jogar a cópia. Ó, e vou clicando aos pouquinhos. Onde tem partes mais retas assim, até mais fácil, né? Que você consegue ver onde está o alinhamento, né? Vou puxar daqui de cima um pouquinho também. Aqui a gente tem que ir tirando aqui também na parede. Ó. E a gente vai clonando, sempre seguro o Alt onde eu quero te pegar as informações, né, de cópia, e depois vou para a área onde eu quero copiar. Daí, olha lá, ele não está o maisinho de onde ele está copiando. Ó, aqui também. Aí você pode perceber, ó, deu certinho já a cópia, que o braço ainda ficou uma curvatura um pouquinho acentuada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agora vou selecionar as duas camadas e vou mesclar camadas. Por que eu faço isso? Porque ele vai ficar mais fácil eu fazer isso aqui ainda. Eu vou fazer uma seleção pequena aqui, ó, onde eu quero corrigir essa pequena curvatura, onde não deu uma junção tão perfeita, né? Deixar um desfoque de 1, uma difusão, melhor dizendo, né? E vou fazer mais uma clonagem aqui dentro dessa área.
Por que eu fiz uma seleção para fazer a clonagem? Isso eu faço muito, tá? Porque ele não vai copiar para fora dessa seleção, então eu consigo corrigir aqui dentro apenas. Então isso é uma técnica que eu uso bastante para fazer correções em lugares difíceis, tá? E aí, olha só, daquele braço todo torto, como estava, eu vou vir aqui no histórico, ó. Vou até abrir o histórico aqui para vocês maior. Eu vou colocar lá no início, ó, quando a gente abriu, para agora. Olha que legal que ficou essa que mudança, né? Então você consegue fazer grandes correções numa foto de uma maneira bem ágil, né? E agora, claro, eu vou mostrar aqui para vocês também como faz pequenas correções de uma foto. Por exemplo, aqui nessa modelo. Por exemplo, se eu quiser fazer ela sorrindo um pouco mais, tirar um pouquinho desse cabelo da testa dela e tirar um pouquinho dessa bochecha acentuada aqui também. Vamos só supondo, não estou dizendo que são defeitos, tá bom, pessoal? Vamos lá em filtro de novo. Se eu clicar em dissolver aqui em cima, ele vai pegar as atribuições da última vez que a gente usou o dissolver. Daí, como não é o mesmo caso de foto, não dá para usar, tá? Então a gente tem que vir aqui no filtro de novo. Filtro dissolver. Agora sim, vou dar um zoom. E vamos começar a mexer nessa foto. Aqui entra aquilo que eu falei para vocês lá. Eu não posso trabalhar com filtro, com coisa tão grande assim. Então vou diminuir um pouquinho. Nem tanto assim. E eu vou puxar um pouco o sorriso dela. Aquele leve sorrisinho. Vou puxar um pouquinho a sobrancelha dela aqui para não ficar tão levantada. E agora eu vou pegar aqui, ó, vou aumentar um pouco. E eu vou puxar um pouco aqui para não ficar tão, como se a testa dela ficasse um pouquinho maior. E vou puxar também um pouquinho aqui. Aí você pensa assim, pô, mas se eu quisesse diminuir um pouquinho o nariz dela, daria também. É só você vir aqui, tem dois efeitos aqui, ó. Tem enrugar, tem inchar. Então o enrugar vai fazer justamente isso. Eu vou deixar no tamanho um pouco menor. Vou na ponta do nariz dela, ó, clico, seguro. Ó. O quanto que você clicar, ele vai diminuir. Ó. Ele vai comprimir aquela área, ó, diminuir o nariz dela. Agora, digamos que eu quisesse fazer os lábios dela maior. Eu tenho que ir nesse aqui, que é o inchar. Vou vir aqui, vou diminuir um pouquinho, está muito grande. Ó, um pouquinho grande ainda. E, ó, consigo dar volume para a boca dela. Até para os olhos, se eu quisesse fazer os olhos dela maior, né? Tudo isso você consegue mexer. Tá ok? E tem outras ferramentas aqui. Tem essa aqui também que distorce. Se você clica, consegue fazer torções na foto. Não acho tão útil, tá? Então, essas são as principais. Vocês podem ir mexendo nas outras aqui. Tem mais detalhes aqui que você pode estar vendo também. Tamanho do olho. Ó, você consegue, ele consegue identificar onde é que estão os olhos. Aí você consegue mexer como se fosse, em vez de você usar a ferramenta, você tem aqui a própria leitura inteligente do Photoshop para você aumentar o olho, a altura do olho. Então, nossa, é incrível o que o Photoshop já consegue fazer hoje com a inteligência artificial. O nariz, vamos supor, a altura do nariz. Ó, se eu quisesse afastar um pouquinho o nariz, ó, da boca, a largura do nariz. Então, isso tudo o Photoshop já consegue fazer a leitura hoje, ó. Aumentar o sorriso, ó. Ele lê onde está o sorriso dela. Então, isso aqui são formas automáticas de fazer, tá? É pela leitura do Photoshop mesmo, pela inteligência do programa, tá bom? E a forma do rosto também. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Então, aqui tem a forma do rosto. Eu posso fazer, ó, a testa maior, a mais alta. E também a altura do queixo, ó. Ele já encontra onde é que está o queixo. E eu consigo fazer o queixo maior ou menor. Maxilar mais largo. É incrível a leitura de inteligência artificial hoje desse programa, né? Então a largura do rosto também, ó. Tudo isso você consegue manipular. Então, vocês devem pegar essa ferramenta. Claro, nós estou falando aqui, tá, pessoal, da última versão mesmo, tá? Como tem uma versão paga, eu estou com a versão mais atual, assim, do Photoshop. Então, se vocês quiserem ter recursos tão avançados como esse, às vezes, não sei se às vezes lá no 2020 já tinha. Mas aqui no 2021, de todas as versões, já está bem atualizadão, né? Então, eu vou dar um ok aqui para vocês verem como ficou, como era. Deixa eu pegar o histórico aqui de novo, como ela era e como ficou.
Claro que ali eu fui mexendo para vocês verem cada questão, né? Ali eu mexi na sobrancelha, ó, mexi na sobrancelha, mexi um pouco no olho, lá para ver nas regulagens, afinei um pouquinho aqui a bochecha dela, ó, coloquei um pouquinho de sorriso, afinei o nariz dela, pode ver que está bem menorzinho, ó. Então tudo isso é possível ser feito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, comente aí que eu faço um outro vídeo tirando essas dúvidas. Já se inscreve aí no canal, também deixa aquele like para ajudar. E claro, ativa as notificações para receber novos vídeos aí toda semana. Beleza, galera? Um grande abraço aí e boas edições de fotos.